Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Artesão de Memórias, tanto para o canal do YouTube quanto para o Instagram, né? Vou fazer um vídeo hoje num formato um pouco mais comprido, no qual eu mais uma vez vou contar uma história e cantar uma música. Hoje, início de outono, né? Dei uma exagerada aqui e achei que talvez fosse legal fazer um fogo. Tá 15 graus lá fora, não muito frio, mas eu acho que fazia um cenário legal para essa história que eu vou contar. Então essa história se passa em 2008, numa época em que eu particularmente estava muito perdido e deslocado na vida, de certa forma. Eu tinha acabado de retornar de 1 ano e meio fora do Brasil, né, tentando ter experiências, trabalhando, viajando, inclusive experiências que foram a primeira sementinha do que mais tarde veio se tornar o Artesão de Memórias, né? Essa coisa de entrevistar pessoas e tal. E aí, em 2008, retornando da faculdade, fui completar o quinto e último ano da faculdade de Engenharia Florestal. Nós tínhamos janelas bem extensas assim ao longo do dia, né, que era um problema para nós, porque a gente perdia muito tempo do dia e ao mesmo tempo não eram janelas grandes o suficiente para a gente poder trabalhar fora, né? Então a gente ficava meio preso à faculdade o dia inteiro. Eu cheio de dúvidas assim, mas já tendo uma sensação de que daquele não era o meu caminho, sabe? E acho que é uma experiência muito comum a vários jovens, assim, né? Quando a gente escolhe uma profissão aos 16 para 17 anos, que como é o caso de muitos de nós, né? A gente nem se conhece direito, de certa forma. Então acho que é uma tarefa um pouco injusta, mas que faz parte, né, da maneira como a gente faz as coisas ainda. E aí vem uma reflexão também junto dessa história que eu vou contar, né? Então em 2008, num desses dias assim de muita angústia e incerteza, talvez, eu fui até o Jardim Botânico, que fica logo em frente à faculdade, e decidi, vou escrever uma música, vou usar essas 2 ou 3 horas que eu tinha para escrever uma música. E eu tentei de algumas formas assim, mas não me vinha nenhuma ideia, estava sem inspiração nenhuma. E aí decidi, então vou contar uma história que não requer nenhuma, né, nada de poesia, digamos, que realmente nesse dia não estava me vindo nada. E me propus, pronto, vou contar uma história de uma pessoa do início ao fim. Isso também é interessante, né? Que foi bem na época que todas essas coisas começaram a se encaixar na minha cabeça e esse meu fascínio por histórias e por contar histórias viria um pouco depois a se tornar a ideia da empresa Artesão de Memórias. Ainda que nessa época eu já fizesse entrevistas, mas, né, de forma completamente despretensiosa e amadora. E aí sentei e falei, vou contar uma história de uma pessoa. E que pessoa? Daí me veio o nome, né, mais genérico possível para um brasileiro, José da Silva. E escrevi essa música que acabou tendo, uma coisa interessante dela, acabou tendo 10 versos, mais ou menos uns 10 minutos para a execução, do início ao fim. Não tem refrão, ainda que tenha uma melodia que eu acabei gostando, assim, com o passar dos anos. Não tem refrão e o surpreendente é que ela me veio em muito pouco tempo. Uma vez eu ouvi o Almir Sater, que é um cara que eu admiro muito e gosto muito de escutar, falando sobre aquela música que virou um hino, né? Um hino paralelo do Brasil. Todo mundo pede para tocar essa música quando a gente toca, quando a gente está numa roda, assim, né? Tocando em frente, chama-se. Ando devagar, porque já tive pressa e tal. E ele conta que ele teve essa experiência dessa música vir para ele, né? De uma forma muito espontânea, quase sobrenatural. E eu, de uma forma similar, talvez, comecei a escrever essa música sem inspiração nenhuma. E essa música de 10 minutos, eu demorei 20 talvez para fazê-la. Não foi muito mais do que isso. E para quem nunca tentou escrever uma música, né? Às vezes uma música curta de 1 ou 2 minutos de duração, você demora muitas horas para escrever. E essa música foi dessa forma, uma música de uns 10 minutos, eu levei talvez 20 minutos, 25, não foi mais que isso. Então isso é uma coisa surpreendente. E acabou sendo uma música que, ao contrário de muitas outras que eu escrevi,
e eu escrevia mais naquela época, eu acabei gostando e não deixei de gostar com o passar dos anos. A maior parte das músicas que eu fiz, e naquela época eu fazia muito, eu não aproveitei, não gosto, né? E nem toco, nunca mais toquei. E isso é E aí me vem também uma coisa que é muito presente nas histórias que a gente tenta contar. Como as pessoas ao longo da vida vão mudando e como elas se permitem mais ou menos fazer coisas que elas antes gostavam, né? Então, tocar e escrever música, que era uma coisa que eu gostava muito de fazer e que eu tinha mais tempo para fazer, foram coisas que eu abandonei por muitos anos. Tocar completamente nunca, mas escrever música, sabe? E é uma coisa terapêutica, muito ainda que às vezes no meio do processo seja um pouco doloroso, também, talvez como algumas pessoas falam da escrita, e eu passo por isso também às vezes, que é um processo que a gente gosta mais do resultado do que do processo, né? Mas eu passei muitos anos sem escrever e ano passado, pensando nessa música, eu comecei aqui, às vezes de noite, assim, eu na beira do fogo, tentar escrever músicas que tenham a ver com essa. Músicas que tenham a ver com personagens que são citados na música José da Silva. Então eu tô intitulando isso aí como se fosse a ópera do José da Silva, né? Então, músicas que contem histórias de personagens paralelos. E, enfim, eu espero esse ano evoluir com essa ideia. E hoje vou tentar tocar essa música. Umas 2 semanas atrás eu comentei sobre essa música com a minha cunhada e com o meu irmão, e eles falaram, nunca ouvi falar dessa música. E foi uma coisa que eu falei, puxa vida, né? Eu vou tentar gravá-la de alguma forma, para que isso fique, né? Porque foi uma coisa que eu gostei de ter feito, gosto do resultado. Eu tentei botar essa música em alguns festivais de música, mas ela nunca foi classificada, nem para participar. E alguns amigos meus mais próximos a conhecem, mas não faz um mês eu tentei tocar essa música e não consegui. Não lembrei nem acho que no 3º verso eu já desisti. E é uma pena, né? Porque eu sou a única pessoa que toca essa música, a única pessoa que tentou tocar essa música, e eu próprio não sabia tocá-la, né? Então aí entra aquele folclore da minha memória ser muito ruim, e realmente para algumas coisas ela é. Então eu vou tentar isso fazer até como uma forma de documentar algo que tem a ver com o meu trabalho hoje, né, e que eu criei sem imaginar. Documentar essa música chamada José da Silva. Fiz aqui anotações para eu lembrar do início de cada parte dela e vamos ver se eu consigo tocá-la do início ao fim. Também estou bastante destreinado na viola, então peço a compreensão. José nasceu, filho de Antonieta, irmão de outros 8, sendo 3 de cada pai. Numa palhoça pelas mãos de mãe preta, num passado remoto que há muito ficou pra trás. E como todo menino sem sapato, brincava no regato sem ter hora pra voltar. E no domingo não tinha brincadeira, rezar pra padroeira sem ter fé dela escutar. Sonhou a beça, vivia tão sem pressa, mas pensando em seu pai poder um dia conhecer. Suor na testa e um olhar sereno de quem desde pequeno cortou palma pra comer. As alegrias, é claro que sentia, pois tanta valentia tinha que sobreviver. Mas sendo essa uma história brasileira, com angústia a vida inteira, Zé
José iria conviver. José cresceu e na realidade a sua mocidade até que é boa de lembrar. Dos 8 irmãos, só 7 é que eram vivos, e o pequeno Domingos tem no céu seu novo lar. Fez muita falta pra toda aquela malta, e os 8 muito unidos ali punham-se a brilhar. Os seus caminhos tão cheios de espinhos, mas não sempre sozinhos tinham força pra lutar. Zé conheceu uma moça formosa, bonita e perigosa, e entregou seu coração. Em pouco tempo já tinha 3 eventos, passou por desalentos sem poder prover o pão. E a traiçoeira fugiu na quinta-feira, e o Zé lá na prendeira trabalhando sem parar. E até hoje não mais ouviu-se dela, mas ele continua lá no fundo a procurar. Exploração como o seu trabalho, por menos de um salário ele vendia o seu mês. Como milhões de outros Zés e Joões que estão à própria sorte à margem de todas as leis. Ninguém por eles largados pelo mundo, e o pão que os alimenta é banhado de suor. Seus horizontes tão curtos quanto um braço, que erguem ao espaço, pois podia ser pior. Mas apesar de tudo, Zé da Silva julgava-se na vida o vencedor. Pois quem já passou fome nessa vida é quem mais nela nota o seu valor. Meu Pai do céu, imploro que estenda sobre esses inocentes que adormecem a sua mão divina protetora, enquanto sonham sonhos que merecem. Zé envelheceu com os anos que passaram, e por falta de forças não podia trabalhar. Geraldo Silva, seu filho mais velho, vivia bêbado e morreu numa briga de bar. E os 2 mais novos, João e Amarildo, casaram-se e sumiram para nunca mais voltar. E abandonado ficou José da Silva, sem esse documento para poder se aposentar. Sem caminho pra voltar, pra seu repouso bastante merecido. Seu corpo dolorido não sabia descansar, e a velha imagem da Virgem Aparecida em seu olhar distante vigiava ali no altar. E Zé da Silva desprende-se da terra e rende-se na guerra que viveu sempre a travar. Uma noite sem lua, deitado em sua cama, carcomida por cupim. Tranquilamente, uma morte decente, seria muito injusto José não morrer assim. E
outro mundo desconfio que esteja, mas pode ser que a história acabe mesmo por aqui. Mas cá embaixo é dito com certeza que o mundo era mais lindo quando Zé morava aqui.